E aí pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo é para falar sobre digestão. Digestão, quando a gente pensa nesse processo fisiológico, está ligado a um conceito que todo mundo conhece, a gente pensa em digestão e lembra de quebra de alimentos. Então vamos desenvolver um pouco essa história. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em alimento, o que é alimento? Bom, nós somos organismos feitos de moléculas. E a gente, quando come alguma coisa, a gente come moléculas. Que moléculas são essas? Moléculas que a gente chama de macromoléculas, moléculas grandes. Olha só que bacana. Essas macromoléculas são basicamente macromoléculas, 4 classes importantes que você precisa conhecer. São elas, olha só, os polissacarídeos, açúcares, como amido, por exemplo. Polissacarídeos. Quando você come batata, por exemplo, você está comendo amido, você está comendo um polissacarídeo. Além disso, a gente tem as proteínas. Quando você vai no rodízio, você come lá uma picanha, você está comendo essencialmente proteínas. O que mais? Olha só, a gente tem ainda os lipídios, óleos, gorduras. Quando você vai comer um torresmo, por exemplo, você está comendo lipídios. E por fim, a gente tem os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que você também conhece. Então olha só, esses caras, os ácidos nucleicos. Essas moléculas, macromoléculas, como o próprio nome sugere, são moléculas grandes. Grandes o suficiente para que você não consiga, mesmo que você as coma, não consegue absorvê-las. Você não consegue levá-las para o seu sistema circulatório para ele ser transportado para as suas células. Olha só que bacana. Então, quando você come alguma coisa, você come moléculas grandes que não conseguem ser transportadas pelo seu corpo. Então, obviamente, você precisa quebrá-las em moléculas menores. E é para isso que serve a digestão. Olha só, a gente tem macromoléculas que vão, durante o processo de digestão, ser quebradas em micromoléculas, em partezinhas pequenininhas, em tijolinhos de construção, nas quais, ou das quais elas são compostas. Então, micromoléculas. Quais são as micromoléculas componentes das moléculas das quais a gente se alimenta? Por exemplo, polissacarídeos são compostos, olha só que belezinha, de monossacarídeos. Olha só. Monossacarídeos como, por exemplo, a glicose, que a gente conhece bastante. Proteínas, por sua vez, são compostas por micromoléculas chamadas de aminoácidos. Olha só, quando você vai num rodízio, por exemplo, você come proteínas e desmonta essas proteínas em aminoácidos. Lipídios, por sua vez, são compostos de ácidos graxos, que são liberados ao final do processo de digestão, e por monoglicerídeos, que também são liberados no final da digestão dos óleos e gorduras. E os ácidos nucleicos, por sua vez, são compostos por bases nitrogenadas, são compostos por fosfatos, são compostos por pentoses. Então, olha só, o processo de digestão nada mais é do que um processo que leva a desmontar as macromoléculas que são componentes do alimento e produzir, com esse processo de desmontagem, as micromoléculas que podem ser absorvidas. Importante você lembrar que, no fim das contas, quando você tem, por exemplo, uma proteína, vamos exemplificar uma proteína aqui, uma cadeia de aminoácidos. Olha só que bacana, uma maneira clássica de representar as proteínas, como se fossem colarzinhos de contas, ligados, olha só, por ligações que a gente chama de ligações peptídicas. Então, olha só, isso é uma macromolécula, uma molécula grande e que precisa ser quebrada. Durante o processo de digestão, essa quebra é feita pela água. Olha só, importante você lembrar que a digestão é uma hidrólise. Então, são moléculas de água que são colocadas, olha só, em cada uma dessas ligações, que quebram cada uma dessas ligações e que vão, no final, produzir os aminoácidos todos soltinhos. A digestão, portanto, é uma hidrólise, é a água que quebra as moléculazinhas. E você deve estar pensando, poxa, mas eu aprendi o tempo todo que a digestão é feita por enzimas. É verdade, a digestão é uma quebra de alimentos que é catalisada por enzimas, que é acelerada por enzimas. Isso aqui é fundamental, o vestibular adora perguntar isso. Olha só, essa quebra de alimentos é acelerada por uma coleção de enzimas e a gente deve conhecê-las uma a uma. Acelerada
por enzimas. É isso. Abraço.